Olá, mais uma vez estamos aqui gravando no nosso canal Guia dos Perplexos, que foi o nome escolhido por um judeu medieval sábio chamado Moisés ben Maimônides, para dissipar as dúvidas, a ignorância, a superstição e principalmente a estupidez reinante nos meios judaicos na Idade Média, e ele, como tinha sido, vamos dizer assim, não quero me comparar, mas iluminado por Deus. Os judeus costumam dizer, de Moisés a Moisés, tudo é claridade, ou seja, de Moisés, o profeta que fez o Êxodo, até Moisés Maimônides, tudo é claridade. São dois Moisés comparados um com o outro. Então, de maneira semelhante e respeitadas as devidas diferenças, da minha sabedoria em relação a essa pessoa predestinada para trazer a luz aos judeus, então nós estamos gravando uma nova série que é Aprendendo a Ver. Quando eu digo aprendendo a ver, eu não estou deixando de lado aprendendo a ler, nem aprendendo a pensar. Já dissemos isso. Tudo que foi aprendido estará sendo usado. Mas aprendendo a ver, como a visão é chamada a rainha dos sentidos, então o que eu quero mostrar nesta série é como as pessoas estão com os olhos vendados. Não veem o que está óbvio à sua frente. E isso é um grande problema. Quer dizer, nossos pais, mestres, escola não nos ensinam a ver. Portanto, não nos ensinam a receber as impressões dos nossos sentidos e analisá-las de forma apropriada pelo nosso senso crítico, que está no córtex cerebral, e usar os outros dois cérebros, né, o sistema límbico e o tronco cerebral, o complexo R. Não aprendemos. Então, o que acontece é um tipo de programam a gente. Nós somos programados durante o tempo da nossa criação, somos criados desde os 4 anos em diante para crer no que os mais velhos nos dizem. Então, o que é que acontece? Nós temos, na verdade, pensamos, na verdade, nós sentimos, nós temos uma inteligência, mas nós nos baseamos em nossas crenças. Por isso os latinos diziam, o homem sente, pensa como sente, e sente como crê. Então, no fim das contas, é a crença que determina as ações dos homens, mas não deveria ser. Não deveria ser porque a razão deveria nos guiar. E o que nós estamos chamando aqui a atenção de vocês é para que vocês usem a razão, né? A crença muitas vezes engana, seja onde for. Por exemplo, se você vai ao mundo árabe, os árabes estão divididos em 2 facções, embora o Alcorão seja um só. Eu tenho ele ali, já mostrei a vocês, mas posso pegar de novo. Dentro da hora que eu sair, eu dou um ponto do ano. Já tem. O que é que eu faço? O Alcorão é um só. Então, não deveria haver discordância quanto ao que está escrito neste livro. E, na verdade, não há. Ok?
que está escrito no livro, não há discordância. Mas o mundo árabe está dividido. Por quê? Porque Maomé, olha que estupidez. Eu tinha um amigo chamado Jorge Silva, que trabalhava no antigo INPS, que agora é o INSS, que ele dizia que a pior coisa do mundo é a estupidez humana. Aí ele dizia, não, há uma coisa pior. A estupidez humana quando tem poder. E a maioria dos homens que têm poder, na verdade, são estúpidos. Então está aqui. Por este livro, o Alcorão, não haveria discordância entre os árabes. Acontece que o mundo árabe é dividido em sunitas e não sei qual é, não lembro agora qual é a outra denominação, mas em duas grandes facções que se matam, se odeiam, e a divisão é por um motivo absurdo. Imaginem você. Todos cumprem o Alcorão. Todos os árabes concordam que o Alcorão é o livro santo, sagrado e sem erro. Mas Maomé fazia as suas preces particulares. Além do Alcorão, ele tinha um conjunto de preces, de orações particulares que ele fazia. E então, os sunitas, ou o outro partido, acha que essas preces de Maomé são indispensáveis para o Islã, o islamismo. E outros acham que não são, basta o Alcorão. Então, o problema é, eu devo seguir só o Alcorão, ou eu devo também completar o que está aqui com as preces particulares de Maomé? Ora, isso não devia ser motivo para divisão. Quem quiser fazer as preces que Maomé fazia, faça. E quem não quiser, o importante e fundamental é seguir o Alcorão. Mas não, isso deu motivo a uma divisão no mundo árabe. Então, como você vê, o homem gosta de ser estúpido, tem prazer em ser estúpido. E assim também entre os judeus. Os judeus também têm o seu livro sagrado, que é a Tanakh, que é a Bíblia. A minha está bem velhinha, bem prejudicada, mas eu vou só mostrar a vocês. Original em hebraico. Tanakh é um acrônimo para significar Torá, Neviim e Ketubim. A minha está aqui. Está bem velhinha, mas para o que nós queremos, ela serve, né? Que é justamente consulta. Então, aqui está escrito Torá, aqui está escrito Nebiim e aqui está escrito Ketubim. Torá, Nebiim, Ketubim. A lei, o profeta e os escritos, ou seja, os livros históricos. Está toda em hebraico, a não ser com alguns títulos para ajudarem a gente a ver. Aqui, por exemplo, diz o número dos profetas e quais são os profetas que estão aqui. Bom, mas há uns 2 meses atrás, o Papa Francisco disse que ia fazer uma revisão deste livro, porque tem 2000 anos que ele foi escrito. Ele ia revisar. A mídia, como gosta de espalhar a confusão, disse que ele ia cancelar a Bíblia. O texto do Papa Francisco está nos jornais e é claro. Ele disse: um livro que foi escrito há 3000 anos atrás precisa ser revisto. E o nome do novo livro, da nova escritura que foi escolhido é Bíblia 2020. Portanto, continuará sendo a Bíblia.
continuará sendo a Bíblia. Ó, aqui está escrito Gênesis em latim, capítulo 1, e aqui está escrito em hebraico Gênesis, Bereshit. Mas, será que o Papa Francisco está louco, como os repórteres disseram, pensando em revisar a Bíblia? Ou será que ele está certo? Bem, aqui nós temos uma Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém, que foi feita com uma equipe de judeus, teólogos protestantes, teólogos católicos. E eu vou mostrar aqui a minha passagem preferida da Bíblia, que é a tradução exata do que está na Tanakh. Gênesis 28, 10. Se você pegar a sua Bíblia, na Antiga Aliança, ou como a gente costuma chamar o Antigo Testamento, em Gênesis 28, 10, você vai encontrar a seguinte passagem. O sonho de Jacó. Jacó deixou Bersabé e partiu para Harã. Coincidiu de ele chegar a certo lugar, não diz onde, e nele passar a noite, pois o sol havia se posto. Então ele decidiu dormir ali. Tomou uma das pedras do lugar, colocou sob a cabeça e dormiu nesse lugar. Teve um sonho. Eis que uma escada se erguia sobre a terra e o seu topo atingia o céu. E os anjos de Deus, Deus aqui está escrito em hebraico Elohim, subiam e desciam por ela. Elohim é El, Eloá, Eli. Então havia uma escada e os anjos de Elohim subiam e desciam por ela. Portanto, o Deus é El. Eis que Yahvé estava de pé diante dele e lhe disse: Eu sou Yahvé, o Elohim de Abraão, teu pai, e o Elohim de Isaque. E faltou Jacó? A terra sobre... Aqui só dá Abraão e Isaque, porque ele é Jacó. A terra sobre a qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Eu estou contigo e te guardarei em todo lugar. Jacó então fez este voto. Se Elohim, olha que coisa absurda, Elohim é El, estiver comigo e me guardar no caminho por onde eu for, se me der pão para comer e roupas para me vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Yahvé será meu Elohim. E esta pedra que ergui, como uma estela, será uma casa de Elohim, e de tudo que me deres, eu te pagarei fielmente o dízimo. Então nós estamos aqui jogando com dois deuses, não é com dois nomes, porque nós vamos provar que Elohim tem um perfil e Yahvé tem outro perfil. Além do mais, aqui nós estamos em Gênesis 28, de 10 a 20. Então, Jacó reconhece que, na verdade, Yahvé está neste lugar, e eu não sabia. Teve medo e disse: este lugar é terrível, não é nada menos do que uma casa de El e a porta do céu. E ele denominou aquele lugar de Betel, que quer dizer casa, Bet-El, casa de El. E o lugar ficou conhecido como Betel durante toda a Bíblia hebraica. Então aqui nós temos uma passagem em Gênesis, na vida de Jacó, Gênesis 28, dizendo que Jacó adorava Elohim,
Mas Javé apareceu a ele no topo de uma escada e disse: eu sou Javé. Mas, se você for para... Supostamente isso foi escrito por Moisés. Se você for para Êxodo 6:3, Êxodo 6:3. Vamos começar do 2. Elohim falou a Moisés e lhe disse: eu sou Javé. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, El. Mas meu nome é Javé, e este eu não lhe fiz conhecer. Então, Elohim diz que o nome dele é Javé, e ele disse a Abraão, a Isaque e a Jacó que ele era El Shaddai, portanto, El. E o meu nome Javé não lhes dei a conhecer. Ora, vocês acabaram de ouvir, na leitura que eu fiz anteriormente, Gênesis 28:20, que Jacó descreve uma escada que vai da terra ao céu, e que em pé no meio dessa escada um homem brilhante aparece para ele e diz: eu sou Javé. Então, uma das duas passagens não é verdadeira. Por quê? Se Javé diz a Moisés que não se revelou com o nome Javé nem a Abraão, nem a Isaque, nem a Jacó, no Gênesis 6:2 e seguintes, como é que em Êxodo, aliás, como é que em Gênesis 28:2 e seguintes, 2 e 3, ele diz a Moisés: eu não dei a me conhecer com o meu nome Javé para Abraão, nem Isaque e nem Jacó. Se ele não se deu a conhecer como Javé, nem a Abraão, nem a Isaque e nem a Jacó, então como é que em Gênesis 28:16 está dito: eu sou Javé? Ele aparece e diz: eu sou Javé. Ora, é uma contradição que o Papa Francisco disse: eu não teria coragem de fazer a citação dessa passagem da Bíblia. Então, isso tem que ser revisto. Não é só no Antigo Testamento, não. Eu vou pegar aqui a sinopse dos Evangelhos. Sinopse quer dizer o conjunto. E vamos ver aqui a crucificação de Jesus. Em Mateus, em Marcos e em João. Então, primeiro vamos ver a crucificação de Jesus segundo São Mateus. Diz: deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas quando provou não quis beber. Depois que o crucificaram, dividiram entre si suas vestimentas, lançando sortes. Agora está. Sentaram-se ali para fazer guarda. Por cima de sua cabeça, pregaram uma inscrição indicando a causa de sua morte. A escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Estava escrito aqui, pregaram, relendo, uma inscrição indicando a causa da sua morte. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Se está escrito, então está escrito. Mas acontece que em João, Marcos não cita, não cita. Era a hora terceira, diz Marcos 15, quando o crucificaram. Na inscrição, vamos à mesma inscrição que Marcos viu, estava indicada a causa de sua morte: Rei dos Judeus. Então, este é Jesus, o Rei dos Judeus,
em Mateus, em Marcos, Rei dos Judeus. Vamos ver em João. Em João está escrito: Pilatos redigiu também uma inscrição e mandou colocá-la sobre a cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Com qual dos evangelistas nós vamos ficar como sendo a verdadeira escrita? Isso está nos evangelhos. Então não são só os judeus, não. A Bíblia necessita de uma revisão urgente, ela toda. Ou estava escrita: este é Jesus, o Rei dos Judeus, ou estava escrito: o Rei dos Judeus, ou estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Né? Se estava escrito, então quem sabia ler e leu, ou um, ou outro, ou outro. As três coisas não podiam estar escritas. Isso é no Novo Testamento. Então, o que é que Francisco quer? Fazer uma revisão para chegar a uma conclusão lógica. Alguma coisa que seja razoável, porque o que está ali supõe que quem está lendo é estúpido, não tem discernimento, não é capaz de perceber as diferenças. Olha que diferenças. Então, tanto no Antigo quanto no Novo, quanto na Antiga Aliança, o Testamento, quanto na Nova Aliança ou no Novo Testamento. Há contradições, há erros crassos. Existe um sumo sacerdote, não sei se é Abimeleque, mas o padre Frederico Dattler coloca, que ora se coloca como sendo o pai de Abiatar, ora como sendo avô de Abiatar, ora como sendo o filho de Abiatar. Então, quer dizer, nós temos de chegar a uma conclusão. E isto precisa de uma revisão urgente. Por quê? Porque as pessoas agem segundo creem. Então, essas diferenças terminaram gerando mais de 2.000 igrejas cristãs discutindo sobre aquilo. Então, nós temos que ter uma crença que seja, como diz Pedro, razoável. Irmãos, diz Pedro, estejais sempre prontos a dar a quem vos pedir as razões da vossa esperança, da vossa fé. Como é que eu vou dar a razão da minha fé, o fundamento da minha fé, com tantas contradições? Ou é isso, ou é aquilo. E isso são apenas 2 exemplos que eu peguei de cada um dos testamentos ou alianças. Está cheia de contradições. Então, como dizia o meu amigo Jorge Silva, né, a pior coisa no ser humano é a estupidez. A outra pior. Quando a estupidez está com poder. Quer dizer, o Papa, os bispos, o imã dos muçulmanos, os rabinos e o grão-rabino dos judeus, quer dizer, quando essas pessoas decidem aplicar a sua estupidez, então mandam que a gente leia aquilo ali e aceite. Mas como eu posso aceitar? O que é que a minha razão diz? Não, é pela fé. Tá bom. O homem pensa como sente e sente como crê. Então é o crer que dita a minha ação. O que eu creio é tão importante que todas as minhas ações estão baseadas nas minhas crenças. E como é que eu posso ter uma crença segura, firme, verdadeira, tendo essas contradições tanto no Islã, quanto no judaísmo, quanto no cristianismo? Há de ter uma maneira de compreender isto, porque estes livros foram escritos há muito tempo. Então nós temos que fazer uma revisão, né? Aqui nós temos a Bíblia de Jerusalém, que pretendia unificar
o cristianismo católico e o cristianismo protestante, porque foi feito por católicos e protestantes. Mas foi nessa Bíblia que eu li para vocês, que um anjo, um homem brilhante apareceu no alto da escada e disse a Jacó: eu sou Javé. E foi naquela Bíblia que está escrito no Êxodo 6, capítulo 6, versículo 3, que Javé aparece a Moisés, na verdade diz, Elohim apareceu a Moisés. Então já começa com o nome de Deus, Elohim. E disse, meu nome é Javé, embora eu não tenha me revelado com esse nome nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó. Quer dizer, os patriarcas não conheceram o nome Yahvé, ou Javé. Está dito no livro do Êxodo, supostamente escrito por Moisés ou discípulos, e está dito no mesmo livro, Gênesis, que é a Torá, 28, 2 e 3, que Elohim se apresentou a Jacó e disse, eu sou Javé. Ou uma coisa ou outra. As duas repugnam a minha inteligência, a minha razão. Então, vocês leem e não veem? Os chefes religiosos acham que nós somos o quê? Estúpidos? Que nós não temos condições de discernimento, critério, lógica, visão, em suma? Temos sim. E temos que fazer com que isso, que no final das contas é que vai constituir a nossa fé, a razão da nossa fé, quer seja no Islã, Maomé tinha umas preces particulares. O muçulmano está obrigado a recitar a prece de Maomé, além de seguir o Alcorão ou não? Olha, isso é tolice. A prece de Maomé era a prece de Maomé. Se eu recito ou não recito, isso não tem nada a ver. A minha obrigação é seguir o Alcorão. Vejam, abram os olhos. No nosso próximo capítulo, já estamos a 27 minutos, eu não quero exceder os 30 nesse aqui, porque é apenas para mostrar cegos guiando cegos. Jesus disse, se um cego guia outro cego, ambos cairão no abismo. Então a nossa crença não pode nos ser ensinada por cegos que nos consideram cegos. Na verdade, eu me recuso a ser cego. Eu creio, Senhor, mas eu creio numa religião, numa revelação, como diz Pedro, irmãos, estejais sempre prontos a dar a quem o pedir as razões, ou seja, a razão. Não é a fantasia, não é a invenção, não é a ficção, a razão da vossa esperança, que eu acho melhor dizer da vossa fé. Eu estou, portanto, pronto a dar a quem me pedir, quando me pedir, as razões da minha esperança em Jesus Cristo. Isso não anula a Bíblia, a Tanakh, isto não anula o Novo Testamento. O que está faltando ali é uma questão de verificação do contexto, porque livros que foram escritos há 2.000 ou 3.000 anos atrás, nós temos que saber em que contexto foram escritos e por que há uma diferença entre esses escritos. Então, eu irei mostrar mais diferenças, aparentemente estarei desconstruindo a Bíblia, mas é necessário desconstruir o que está mal juntado para depois construir unindo bem as suas partes. É esse o trabalho de um construtor quando ele vai reformar uma construção. Primeiro ele tem que desconstruir o que está torto, para depois reconstruir, juntando bem as partes. E é isso que nós faremos, é isto que nós faremos, se Deus nos permitir. Ficamos por aqui neste vídeo, até o próximo. Este é o Aprendendo a Ver. Da sequência Não se esqueçam de dar o seu like e de inscrever-se no nosso canal.